Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal da Fortuna e Freitas Advogados. Meu nome é Lucas Fortuna e hoje, nesse vídeo, a gente vai falar de uma situação bem curiosa. Você foi intimado para dar depoimento. O que eu vou fazer? Primeiro, não estou falando aqui de depoimento em polícia. Depoimento na polícia, aí você vai ter que olhar, vai ter que ligar para lá, chamar um advogado, ver se você vai ser testemunha, se é vítima. Às vezes você já sabe do que é, mas não é nesse caso aqui. Eu estou falando de depoimento na justiça. Você foi intimado para ser especificamente testemunha. E aí, de maneira geral, serve tanto para ação penal, quanto para trabalhista, quanto para ação civil. Essa comum aí de divórcio, acidente de trânsito, possessória, essas coisas. Vamos começar desde o começo. Por trás dos bastidores é o seguinte: existe um processo acontecendo e aí chega um momento que as partes têm que arrolar a testemunha. Os advogados, quando é uma ação civil, trabalhista, ou o advogado e o Ministério Público, um promotor de justiça, quando é uma ação penal, ele vai ter que arrolar as testemunhas. E tirando essa parte da ação penal, pelo menos da parte do promotor, os advogados vão questionar seus clientes. E aí, cara, quem que você tem de testemunha aí para provar os nossos argumentos, os fatos que a gente alega que são verdadeiros? E aí ele vai falar, eu tenho o João, a Maria e o José. Aí o advogado vai dizer, ok, traz aqui os dados dessa pessoa que nós vamos fazer uma intimação para ela. Aquela qualificação, ser casado, profissão, CPF, endereço, WhatsApp. Todo mundo sabe aquelas informações clássicas para identificar uma pessoa. E aí que começa o primeiro contato, caso esteja acontecendo com você. Essa pessoa vai entrar em contato e falar assim, meu amigo, sabe aquele problema que eu tenho na justiça, que eu estou processando, ou que eu estou sendo processado? Você pode ser testemunha para mim? Você pode dar um depoimento lá e contando e tal? E aí esse é o momento crucial que você vai ter que responder se vai aceitar por bem ou por mal. Porque não tem como escapar. Se ele quiser, você vai ser testemunha. Você pode, claro, argumentar e falar, poxa, eu acho que não é bom para mim, eu posso me comprometer. Mas se a pessoa insistir, você vai ser testemunha. Não tem como escapar porque você não está fazendo um favor para a pessoa. Você está fazendo um serviço público. Um serviço para o judiciário. Então não tem como escapar. Ele vai te pedir os dados, se você não der, tem outros meios de conseguir, claro, o próprio juiz pode conseguir, e aí você vai ser arrolado como testemunha. Claro, na vida real, se a pessoa não está muito inclinada, às vezes nem é muito bom arrolar mesmo, porque de repente o depoimento não vai ser muito produtivo. Mas, se a parte decidir que vai realmente arrolar aquela testemunha, e o advogado dá prosseguimento, se é o caso de você, você vai ser ouvido de qualquer maneira. Então, aí beleza, você vai ser arrolado lá, vai esquecer, porque o processo demora patavinas, e aí, lá um dia quando marcar a audiência, aí você vai ser intimado. Então vai ter o segundo contato. Provavelmente será por advogado. Ele deve bater na porta do seu WhatsApp e vai falar, tudo bem, eu sou advogado da pessoa tal, e ela te arrolou como testemunha. Preciso conversar com você. E aí vai ser o segundo contato preparativo para o seu depoimento. Então, é tranquilo, claro, tem que, se já foi arrolado mesmo, recomendo conversar com o advogado, de boa, sem problema nenhum. Mas claro, não deixa o cara te induzir. O advogado não pode ficar falando para a testemunha que quer que ela fale isso, ou fale assado, fale outra coisa. Você tem que contar a verdade. E uma testemunha está num processo para contar fatos que ela vivenciou ou que ela viu acontecer. Não o que ela acha, o que ela não acha, se ela soube por outra pessoa. Ela tem que contar o que ela efetivamente viveu ou viu acontecendo. Então, nessa conversa aí com o advogado, provavelmente pensando da maneira mais
honesta possível, ele vai te explicar o que está acontecendo, o que é o processo, o que uma parte fala, o que a outra parte não fala e o que seria questionado a você na frente do juiz. Tá? E aí, esse é o momento que daí você vai tomar mais conhecimento da situação do vespeiro que você está envolvido. Tá? Depois disso, aí você vai ser intimado. Como eu disse, por bem ou por mal, ou você assina a intimação para o advogado ou corre o risco de receber aquele velho amigo oficial de justiça na porta. Depois disso, você vai saber o dia da audiência, que ela pode ser presencial, lá no fórum, todo mundo junto, ou pode ser virtual, que você vai receber um link, vai entrar lá no computador, no WhatsApp, no seu celular e vai acessar a sala de audiência. Aqui é importante, chegar no dia da audiência, é aquela sala um tanto desconfortável, um medo no ar, mais conhecida como onde o filho chora, a mãe não vê. Você vai comparecer lá no fórum e você vai ficar na rua da audiência, no corredor. E a audiência vai acontecer, você vai ser chamado em determinado momento para prestar o seu depoimento. Se for online, mesma coisa, eles te colocam num lugarzinho ali online que você fica ali viajando na maionese até te chamarem efetivamente para audiência. E agora, o momento mais decisivo, que é o seu depoimento. E aqui eu vou te dar umas dicas. Primeira coisa, o juiz vai te qualificar. Ele vai perguntar seu nome, seu estado civil, tudo aquilo que na intimação o advogado, o seu amigo lá que te arrolou como testemunha, pediu para você, o juiz vai confirmar agora. E aí ele vai te fazer uma pergunta crucial. Você vai falar a verdade, se compromete a isso, mas saiba que se não falar, incorre nas penas de falso testemunho. E aí você vai ter que dizer sim ou não. Ele também vai te perguntar se você tem interesse que alguém ganhe o processo. Se você quer que o cara que te arrolou, pode ser autor ou réu, ou outro lado ganhe. Se você é amigo de um, inimigo de outro, e tem que esclarecer isso aí. Se você, por exemplo, tem foto no churrasco, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, você é padrinho do filho de um, você é cunhado do outro, cara, alguém vai descobrir e vai te dedurar. Então eu recomendo falar a verdade. Se você falar, não, eu sou amigo da pessoa assim e a gente tem uma convivência frequente, então eu sou próximo a ele. E aí o juiz, se isso acontecer, o juiz vai tomar duas posições. Ou ele vai te mandar embora, é até bom, ou ele vai te ouvir só como informante, que é aquela pessoa que não é uma testemunha de verdade, porque a testemunha de verdade ela não pode mentir. O informante ele acaba tendo essa liberdade poética no seu depoimento. Agora, se você não tem lado nenhum, tá lá para falar a verdade, viu um acidente de trânsito, viu uma briga de pessoas, viu uma assinatura de um contrato, viu a posse de um imóvel, aí você vai ser qualificado como testemunha e vai ser perguntado. A duração vai depender da complexidade do processo, mas saiba que no mínimo 3 pessoas vão te perguntar. O juiz e os 2 advogados. Se for um caso penal, é o juiz, o promotor e o advogado. Feito isso, você está livre. E aí tem um detalhe. Se você é empregado, trabalha numa empresa que não pode faltar essas coisas, você pode pedir lá para o fórum uma certidão que eles vão te certificar que você esteve em audiência e esse dia de trabalho não pode ser descontado. Tudo bem? Obrigado, até a próxima!